Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. Primeiro programa do ano, é isso aí. Então, o tema de hoje é verão e look usa a Virtuosa Modo On. Van Gomes, é contigo, querida. Deus te abençoe aí. Então, a galera que tá chegando aí, ó, vem pra cá, avisa todo mundo aí, ó. Começou o Virtuosas Modo On. Isso aí, me bota grandona aqui para eu poder conversar com esse pessoal bem de pertinho. Bonita, bonito de Jesus, sejam todos bem-vindos aqui à Rede 316. Me perdoa a cara lavada, sem batom, gente suada, mas é porque eu vim correndo aqui, meu computador deu pau, saí agitando tudo aqui para poder estar aqui com você, porque esse assunto de hoje é muito importante, eu não podia deixar de compartilhar com você. Querida, querido do Senhor, o Senhor tem um propósito para a sua vida muito importante, você precisa estar entendendo quais são os planos de Deus para a sua vida hoje, e sabia que a sua forma de lidar com a sociedade, a sua forma de trabalhar na sociedade, de estar presente na sociedade, reflete quem você é diante do Senhor. Então, em nome de Jesus, receba esse quadro de hoje como um carinho de Deus, querendo te alinhar ao propósito dele, querendo te colocar aonde ele esperava que você estivesse, que talvez, por algum motivo, você rodou aí por outros lugares, com outros pensamentos, mas hoje ele quer te trazer de volta. Tá calor aí? Me conta aqui no chat. Gente, eu tô totalmente fora do chat. E aí eu vou precisar do seu suporte, meus amigos dos bastidores, para vocês irem colocando os comentários aqui, porque eu não vou conseguir ler. Aí você vai colocando aqui, tá tudo certo, depois a gente não lê, tá bom? Mas eu preciso saber como é que tá aí o calor aí na sua cidade. Tá quente demais? Porque, olha, aqui em Vila Velha, como diz o capixaba, o sol tá pocando, sabe? Tá estourando, tá muito calor. Tá uma coisa assim, nossa, difícil, tá? Eu vi até um videozinho no Instagram de uma pessoa criando uma engenhoca, e foi uma engenhoca muito interessante. O que ela fez? Pegou um ventilador, plugou uma mangueira, dessas mangueiras de regar planta, no ventilador, e aí ligou o ventilador fazendo aquela circulação assim, ó. Aquela circulação assim, e a mangueira jogando água em cima da pessoa. Muito maneiro. A gente começa a inventar um monte de gambiarra, né? Pra poder sair desse calor. Gente, estou suando em bicas. Nova Friburgo, calma. Nova Friburgo. 18 graus aí. Tá fresquinho, hein, querido? Porque aqui em Vila Velha eu acho que deve estar uns 38, 40. Primeiro programa do ano, um tema maravilhoso para nos alertar sobre o comportamento cristão. Então, bonita, vamos tocar nesse assunto? Vamos entrar aí. Qual é o look que a gente... E aí eu não vou pegar só as bonitas não, tá? Porque eu já soube que os varões aí, os homens valorosos do Senhor, já estão todos animadinhos, achando que não vamos tocar nesse assunto para os homens, mas vamos tocar sim. Primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte: chegou o verão, e nesse Brasilzão do planeta de meu Deus, como diz o pastor Welber, tá um sol para cada um, tá um calor cada vez mais forte. Daí a gente começa na dúvida: que roupa que eu vou usar? Que look que eu vou usar hoje? Que calçado que eu vou usar? Eu uma vez estava fazendo um grupo desses de relacionamento no WhatsApp, e eu me relacionava com algumas meninas, né? E eu falava sobre como você se sentir mais produtiva. Eu tinha esse grupo, eu fiz essa formação de grupo por 5 anos. Hoje já não faço mais. Eu instruí as meninas em como ser mais produtivas em casa, como se portar com mais produtividade, como se organizar melhor. Eu tinha um grupo no WhatsApp que eu fazia isso. Olha como eu tô suando, gente. E aí, o que aconteceu? Uma das instruções que eu dei foi: olha, não coloque um calçado que você consiga tirar facilmente. Coloca como é que fala? Eu vou dar uma andada aqui no meu quarto rapidinho, mas eu vou ligar um ventilador, porque eu não tô aguentando mesmo, não. Aí eu falava assim: coloca um calçado que você possa se movimentar com facilidade, mas que você não tire ele com muita facilidade.
E aí, o que aconteceu? Esse calçado era um calçado mais fechado. Ai, glória a Deus pelo ventinho do ventilador. Esse calçado era um calçado mais fechado. Gente, vocês acreditam que as bonitas começaram a reclamar comigo? Que não porque eu moro em tal lugar, porque aí eu fico com o meu pé suado, porque eu não quero usar um calçado fechado, porque eu uso assim, eu uso assado. E eu fiquei pensando, interessante, né? Como a gente tem dificuldade de ajustar algumas coisas por conta de justificativas gerais, assim. O calçado vai esquentar o seu pé. Tudo bem que tem um calçado que esquente o pé, mas você usar uma sandália mais fechada, será que vai esquentar realmente o pé? Enfim, eu quero pensar com você aqui, que tipo de roupa a gente pode se sentir confortável sem afetar o nosso testemunho cristão? Dia desses eu fui para a praia, aqui com meus filhos, e Vila Velha é pequenininho, né? E todo mundo aqui tem muita igreja, muita igreja. E eu, por pregar em muita igreja, conheço muitas igrejas, conheço muitas pessoas. Gente, eu fui numa igreja, eu fui na praia e encontrei um grupo de meninas que eu tinha certeza que era de uma igreja que eu já tinha visitado. Eu conhecia as meninas. E eu fiquei assustada com a roupa das meninas. Eu fiquei escandalizada. Eu falei assim, gente, que diferença tem essas meninas das meninas que ainda não conhecem a Jesus, que não têm seus valores cristãos reconhecidos, identificados? Eu fiquei em pânico. E eu falei assim, gente, será que não tem ninguém que oriente? Por que elas fazem isso? Então, esse assunto de hoje me veio porque realmente foi algo que me chamou a atenção, e talvez você precise de ajuda para poder compartilhar, conversar. Às vezes você não sabe como falar, às vezes você não tem instrução de como falar, por isso que eu estou aqui hoje. Então eu trouxe para você 5 pontos, bem didático, para você ponderar sobre como, afinal, uma pessoa, sabe, que é temente ao Senhor, que leva em consideração, lembra que a mulher de Provérbios 31, ela teme ao Senhor, e esse temer não é só de ter medo, mas é de ponderar, é de acatar, é de entender qual é a vontade de Deus para a vida dela. Essa menina, ela teme ao Senhor. Quais são os pontos especiais que essa menina que teme ao Senhor, ela precisa se atentar? Então vamos lá, eu trouxe 5 para você ser bem didático e se lembrar. Mas caso você não se lembre, a Carol da nossa produção aqui, ela fez uma série de um carrossel lá no feed da Rede 316, e você fica super à vontade para depois dar uma volta lá, compartilhar. Você tem visto que os outros do Virtuoso Modo On também estão aparecendo lá por assim, né? E aí você pode compartilhar com as meninas da sua igreja, você pode compartilhar com as meninas da sua família, que você talvez não tenha coragem de trazer esse assunto à tona. Compartilha com ela como um assunto da rádio, um post que você viu, que é sobre meninas, e compartilha, e vai que elas conseguem entender de uma outra maneira. Então vamos lá, eu trouxe 5 pontos para você ponderar. Como uma menina de valores cristãos, como uma pessoa, não vou pegar só a menina não, tá? Porque isso aqui se encaixa para muitos homens também. Como uma pessoa de valores cristãos, eles devem se vestir nesse tempo de calor. Será que é só diminuir o tamanho da roupa? Será que é sobre isso? Será que existe alguma artimanha do inimigo por trás disso, que a gente está sendo ludibriado, está sendo levado e a gente não está percebendo? Primeiro ponto é o valor da mulher. O valor da mulher de Provérbios 31 não está na aparência dela. Às vezes as pessoas, e isso daí é uma mentalidade muito comum nos dias de hoje, que você é aquilo que você tem. Os seus acessórios, a marca da roupa que você usa. Isso diz quem você é. Só que a pessoa que entende o seu valor em Cristo Jesus, você é coroa da criação, o seu valor não está na sua aparência. Porque muitas pessoas até
Começam a alterar a aparência, porque acham que vão perder o seu status porque está envelhecendo, porque essa ruguinha aqui está aparecendo, porque esse cabelo branco extra está aparecendo aqui. Acho que até condiz um pouco a minha cara lavada hoje, no dia de hoje. Por quê? Porque esse assunto não está na cara da Van, não está no perfil que ela se apresenta, mas está no conteúdo. A mesma coisa com você. Aquilo que você aparenta não vai expressar, não vai diminuir o seu valor ou aumentar o seu valor. É lógico que você tem que estar apresentável. Eu gostaria de ter passado meu batom, mas aí eu corri aqui para ligar o computador, vi que o computador não funcionou, esqueci o meu batom, o importante era eu estar aqui. Mas você está entendendo que o nosso valor não está na nossa aparência? Olha o que diz Provérbios 31, verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis. E esse valor não está na aparência dela. O valor da mulher de Provérbios 31, o valor da pessoa que está em Cristo Jesus, está em quem ele é. Em quem ele se identifica, na sua identidade. Você é imagem e semelhança de Deus. Você não é a roupa que você está usando, você não é o acessório que você está usando, você não é a marca do relógio caríssimo que você tem ou o carro que você tem. E muitas das vezes as pessoas colocam o seu valor naquilo que estão vestindo. Começam a alterar a sua aparência porque o seu valor está na sua aparência. Não, não está. Quantas pessoas estão investindo tempo, investindo dinheiro em alterar a sua aparência, quando, na verdade, aquilo que é mais precioso que a sua vida, que são os seus valores, estão escondidinhos lá dentro e ninguém sabe. Já desse eu estava conversando com meu marido, falando sobre... na época que a gente era adolescente, que as meninas usavam algumas marcas específicas para poder chamar a atenção dos meninos, e o meu marido falou assim, interessante, né, que muitas mulheres acham que uma roupa mais decotada ou uma roupa mais justa acaba atraindo a atenção dos homens. Mas homens que têm valor, eles não estão interessados nisso para viver o resto da vida. Eles estão pensando como ela pensa, o que ela quer construir, quais são os ideais de futuro. Bonita de Jesus, você que ainda não é casada, ainda não tem seu namorado, não está ainda num relacionamento firme, saiba, é bonito, é importante você se cuidar, é importante você estar maquiadinha, né, de modo equilibrado, você está perfumada. Sim, a mulher de Provérbios 31 se vestia com linho fino e púrpura. A gente estudou no Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, o livro de Cântico dos Cânticos, com incríveis exemplos sobre como a mulher de Salomão, ela era uma mulher atraente para o seu marido. E isso é super importante para a gente, sim. Mas saiba que o seu valor, aquilo que vai despertar, fazer os olhos do seu companheiro, ser um homem de valor, um homem com princípios, ele não vai ficar atento a isso. Sabe por quê? Porque ele sabe o que a palavra de Deus diz a respeito da nossa beleza, que ela é passageira. A nossa formosura, ela é passageira. Mas aquilo que está por dentro da gente é isso que importa. Então, se dedique a desenvolver além da aparência. Desenvolver o seu intelectual. Seja uma pessoa atualizada, contextualizada, interessante. Leia bons livros. Aprecie o que é bonito, o que é belo. Estude um outro idioma. Você não sabe quem o Senhor vai apresentar para você escolher. Então, identifique um novo idioma. Você sabe se o seu companheiro vai vir aqui deste Brasil ou se ele vai vir de fora do Brasil? Você sabe para onde o Senhor vai te levar? Você sabe, depois de casada, para onde o Senhor vai te levar? Então, desenvolva aquilo que está por dentro de você, não foque na sua aparência. Esse é o primeiro ponto. O valor da mulher, o valor da pessoa que está em Cristo Jesus não está na sua aparência. É o primeiro ponto. Mas tem outro ponto. Voltando a lembrar que a pessoa que teme ao Senhor, ela é reconhecida pelo seu caráter, não pelo quanto o seu corpo mostra. Ela não precisa, a pessoa que está em Cristo Jesus, não precisa usar a aparência para provar o seu valor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ela se veste com dignidade, não para chamar a atenção.
A roupa que ela usa é para ela estar bem. Ela está protegida do frio, muitas vezes para se proteger do sol, mas não é para expressar a sua aparência. Olha o que diz Provérbios 31, verso 25. Força e dignidade são os seus vestidos. Ou seja, o texto não está falando aqui de uma roupa específica, mas está falando da postura daquela pessoa. A dignidade cobre mais do que qualquer look. Como você se porta diante da sociedade, como você se comporta no grupo social, fala muito mais do que a roupa que você está vestindo. Porque você pode ser uma pessoa, desculpem, totalmente coberta dos pés à cabeça e está fazendo um escândalo. Está sendo uma pessoa escandalosa, uma pessoa inapropriada, uma pessoa que traz vergonha. Então, o seu comportamento vai dizer muito mais do que aquilo que você está vestindo. Você concorda comigo? Diz aqui no chat. Comenta que depois eu vou dar uma passadinha aqui e a gente vai ler o que está acontecendo por aqui no chat, porque eu não estou vendo nada. Mas vocês entendem o quanto que isso é importante? E muitas das vezes a gente está valorizando muito mais a roupa que a gente está vestindo do que o nosso comportamento. Então, presta atenção. A roupa que você veste não vai dizer quem você é, mas o seu comportamento, as suas amizades, o seu jeito de falar, o seu linguajar. Não adianta nada você ter uma roupa lindíssima, totalmente coberta e comportada, se o seu linguajar é, como dizem por aí, é fulo, né? Como fala, é um linguajar torpe. Não tem necessidade. Então, a dignidade, sim, ela supre até o look que você está vestindo. Mas vamos lá, esse é só o segundo ponto. Primeiro, o seu valor não está na sua roupa. Segundo, o que diz quem você realmente é a dignidade, a sua postura. Agora vamos para o terceiro ponto para você pensar com carinho aqui, com dedicação. Terceiro ponto, a sua identidade vem do temor do Senhor. Olha o que diz Provérbios 31, verso 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Uma pessoa que está em Cristo Jesus se veste a partir do temor do Senhor, não da pressão cultural ou estética. Vou repetir. A pessoa que teme ao Senhor, a mulher que se veste para agradar a Deus, que entende que tudo que ela faz, coma, beba, se vista, tem que ser para agradar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. O homem que entende que tudo que você fizer, quer comais, quer bebais, fizer qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus, a pessoa que entende isso, ela entende que a sua forma de se vestir tem que estar alinhada com o temor do Senhor e não numa pressão cultural. Aí eu quero tocar no assunto desafiador. Desafiador. Sabe por quê? O nosso Brasil, ele é riquíssimo em cultura, em costumes. E muitas das vezes nós somos levados a estarmos alinhados aos padrões culturais da nossa região. E a pergunta que eu trago para você é: o que Deus espera da gente? Que a gente ande conforme, vou usar uma palavrinha chave aqui. Ele quer que a gente ande conforme a nossa cultura? Ou você acha que ele quer que a gente ande conforme a vontade de Deus? Onde está a resposta dessa pergunta? Eu e você sabemos, e está nas Escrituras. Nós temos que andar conforme a pressão cultural, ou nós temos que usar conforme os padrões de Deus. E se a gente tem que andar conforme os padrões de Deus, é isso que você está entendendo, ou você concorda? Por onde a gente começa? A nossa mentalidade. A nossa forma de pensar foi alterada, gente.
Nós estamos vivendo um tempo em que sutilmente o inimigo das nossas almas trabalhou alterando a nossa forma de pensar, onde hoje, não tem nada a ver, mas isso é cultural, isso é da região, porque em tal lugar é cultural fazer isso, isso e isso, porque em tal lugar é da cultura fazer assim, assim, assado, usar isso, isso e isso. A nossa forma de pensar foi alterada desde o Gênesis, você lembra? Porque quando a serpente influenciou Eva para comer o fruto, né, a mulher para comer do fruto da árvore, ela não pegou e obrigou a mulher, enfiou a maçã, ó, o fruto, a maçã, eu pensando como é passado, né? Não pegou o fruto da árvore, enfiou na boca da mulher lá, não. Ela mudou a forma dela pensar. A serpente disse para ela assim, olha, não, você não vai morrer. Você lembra o que está lá em Gênesis 2? Gênesis 3, no comecinho do capítulo? Não, você não vai morrer. Ela mudou a forma dela pensar. E quando a forma dela pensar, eu não vou morrer, o comportamento dela mudou. Você compreende? Que a forma dela pensar mudou o comportamento dela? Aí que está a grande questão. O pensamento da gente, deste século, está nos levando a andar conforme os padrões desse século. E como a gente não vai se conformar com os padrões de hoje, mudando a nossa forma de pensar. Mas mudar para onde? Transformai-vos pela renovação, é renovar, é trazer, é fazer novo de novo. Mas não é fazer um novo de novo diferente do anterior, mas é voltar ao início de tudo. É você pensar o que Deus, que foi o Criador, ele esperava de mim. Deixa eu te lembrar do que aconteceu lá no Gênesis, olha que interessante. O homem e a mulher caíram, então eles perceberam que estavam nus. Eles perceberam que eles estavam sem cobertura, que eles estavam vulneráveis, o corpo deles estava vulnerável, e aí que eles estavam ali despidos, eles perceberam, até então eles não percebiam. Dá uma olhadinha com delicadeza, com riqueza de detalhes nesse capítulo 3 de Gênesis. Se você está lendo a Bíblia inteira, né? A Bíblia toda em um ano, você já passou aí no dia 3 de janeiro, você passou pelo capítulo 3 de Gênesis. Leia com cuidado. Eles perceberam que estavam nus. E aí, quando eles percebem que estavam nus, eles preparam para si o quê? Me conta aqui. Vamos lá. Por favor, pessoal da produção, bota aqui na descrição, porque eu não estou conseguindo ver o chat. O que eles, quando eles perceberam que eles estavam nus, o que eles prepararam? O que o homem e a mulher pegaram para vestimenta? Bota aqui que eu quero saber. E se você está no aplicativo, manda aqui no chat do WhatsApp. É 011 930 030316. Bota aqui. O que eles cataram alguma coisa para se cobrir? Quando eles perceberam que estavam nus, que eles estavam ali despidos de qualquer proteção contra o frio, contra o calor, eles pegaram o quê? Roupas de folha de figueira. Reginaldo, modo on, virtuoso, power. Estamos aqui, Reginaldo, nós de novo, né, amigo? Folha de figueira. Deixa eu te perguntar. Folha de figueira é confortável? Folha de figueira é confortável? Você já se vestiu com uma folha de figueira? Gente, eu nunca me vesti, eu nem sei como é que é uma folha de figueira. Mas eu imagino que, além de não ser confortável, é muito frágil, né? Qualquer folha, se você esticar assim, se ela não tiver um preparo, ela fica muito frágil. Você percebe que o homem não tinha uma habilidade desenvolvida para uma roupa confortável, durável, que trouxesse realmente proteção para ele?
E aí, Deus, soberano, nosso Pai amoroso, gente, que sensacional isso. Que sensacional isso. Ele olha para o homem apesar do seu erro. Ele olha para o ser humano apesar da sua falha. E ele vem e prepara um cuidado. O que Deus faz? Coloca aqui no chat que eu quero que todo mundo veja. Bota aqui no chat o que Deus faz diante da decisão do homem em buscar uma roupa para cobrir a sua nudez, para se proteger, proteger o seu corpo. O que Deus faz? Porque o homem tentou com a folha de figueira. O que Deus faz? Bota aqui que eu quero saber se tu tá ligado no que Deus fez. O que Deus faz? Ele deixa o homem com a folha de figueira? Bota aí que eu não acredito que você nunca percebeu isso. Deus fez uma coisa muito melhor. Deus fez uma coisa melhor por quê? Porque Ele sabe o que é melhor pra gente. Ele sabe o que realmente nos protege. Ele sabe o que realmente é necessário pra gente. Ele sabe que folha de figueira é frágil. Ele sabe que folha de figueira talvez seja desconfortável, seja pequeno. Então ele prepara uma outra roupa pra gente, não é verdade? Qual é a roupa? Bota aqui. Ninguém percebeu. Não acredito nisso, gente. Não acredito nisso. Deus não faz nada? Não, vamos parar o quadro por aqui. Não vou falar mais. Não vou falar mais. Acabou o quadro. Chega. Eu me sinto aqui. Fala sério, hein? Fala sério, hein, Reginaldo? Sandrinha! Exatamente. O nosso pai veste o casal com roupas de pele. Porque Deus sabe o que nós precisamos para realmente, o que realmente vai nos proteger, o que realmente nós podemos usar, o que realmente vai ser confortável, o que realmente vai ser, vai nos proteger, que vai nos trazer um conforto, gente. A gente pensando, a gente vai vestir roupa de figueira, a gente vai botar qualquer coisa. O que importa é o que a gente está pensando no pequeno. Deus está pensando no todo. Aquilo que Deus idealiza para a gente é sempre o melhor. E aí eu te pergunto, e nos dias de hoje? Nesse calorzão que me fez levantar daqui, se mexer aqui dentro desse cafofo que eu tenho aqui e botar um ventilador para girar, porque está muito calor. Às vezes a gente começa a se vestir com supostas roupas que vão tampar a nossa nudez, mas vão suprir a nossa necessidade do calor. Mas será que seria essa roupa que Deus teria proporcionado para a gente? Será que é esse shortinho mais curto? Será que é essa blusinha mais curta? Será que é esse decote maior? Será que isso realmente é o que vai nos proteger? Será que isso vai nos trazer o conforto que Deus espera para a gente? Porque Deus, Ele planeja um conforto, uma vida boa, agradar a vontade de Deus. É boa, é perfeita e é agradável. Eu não sei você, bonita, mas me bota uma roupa apertada, me bota uma roupa curta, eu não consigo andar confortavelmente. Ou o negócio está me apertando, ou o negócio está subindo, eu tenho que ficar puxando toda hora. Me bota uma roupa com decote maior, seja na frente, seja nas costas, eu fico puxando, eu fico me segurando. Não é confortável! Não é confortável, você pode dizer o que for. Mas isso você não vai poder dizer, porque um decote não te deixa confortável. Uma roupa justa, muito apertada, não te deixa confortável. Uma roupa muito curta não te deixa confortável. Esse é o primeiro filtro para te ajudar a decidir o que realmente vai ser confortável para mim. Eu não sei você, mas quando eu boto uma blusinha... Uma blusinha de viscose, sabe? Aquele tecido mais fino. Os homens, aquele tecido... Tem um tecido molinho, eu compro vários pro meu filho Miguel. Ele não suporta nada que encoste na pelezinha dele. E aí eu compro umas blusinhas que parece até... Tem tecnologia UV.
Mas ela é bem fininha, que os meninos gostam muito de usar para jogar futebol. Aquele shortinho, os meninos, aquelas bermudas de tactel que o suor nem chega a ficar, ele seca muito rápido, né? Essas roupas mais confortáveis. Existe tecnologias, Deus fez as pessoas desenvolverem tecnologias, tecidos, que eles são muito mais confortáveis. Será que aquele short curtinho, aquela blusa curtinha, ela realmente está suprindo a sua necessidade? Será que é isso que é realmente confortável para você quando você está socialmente, se relacionando socialmente? Eu não estou falando para você, quando estiver no seu quarto, na sua casa, você ter que ficar usando uma roupa completa. Você está dentro da sua casa, com o seu marido, ou com a sua esposa, ou então sozinha no seu quarto. Você quer ficar com uma roupa mais à vontade, uma roupa mais íntima, ligar um ventilador, ligar um ar-condicionado. Aí é outra história. Eu estou falando publicamente. Eu estou falando na praia, no mercado, na padaria, no culto da sua igreja. Ah, mas está muito calor. Mas é esse o confortável? Ou você está na mentalidade de que você tem que suprir uma necessidade e está buscando as suas folhas de figueira? Nossa, eu vou parar por aqui, porque senão o troço vai ficar pior, né? A sua identidade vem do temor do Senhor. A mulher, o homem, se veste a partir do temor de Deus e não da pressão cultural ou da estética. Agora vamos para o ponto 4. Aguenta aí. Eu sei que eu estou estourando o tempo, mas vamos que vamos. São 11h03 ainda. Ponto 4 aqui, o quarto detalhe. A sua vida edifica os que estão ao seu redor. Testemunho. Provérbios 31, 26. A mulher de Provérbios 31, ela abre a boca com sabedoria, e a lei da benevolência está na sua língua. Assim como as suas palavras edificam, a sua postura, inclusive ao se vestir, não causa tropeço, mas edificação. Uma vez eu fui dar um seminário sobre louvor na minha igreja, numa classe de homens. E aí um dos pontos que eles trouxeram, os alunos, foi sobre a vestimenta de algumas irmãs diante da congregação. Eita, que prepara que agora vai entrar a polêmica, e eu sei que vai explodir os comentários aqui. Senhor, me ajuda. E eles falavam sobre a roupa de algumas irmãs que vão para frente para dirigir o louvor, para pregar, com roupas que... Vamos usar o código agora? Folha de figueira. Porque a folha de figueira não é só pequena, ela é desconfortável. Vamos pensar nesse ponto, tá? Então, o nosso código hoje... Presta atenção você. Ai, que coisa massa. Presta atenção você que está ouvindo o podcast aqui, o vídeo no YouTube, depois do ao vivo. Para eu saber que você chegou até aqui, você vai escrever no comentário #Folha de Figueira, que eu vou entender que você chegou até aqui, beleza? E eu vou voltar aqui no YouTube para ver se você chegou até nesse ponto. Por quê? Folha de figueira não é só pequena, ela é desconfortável. Aí você vai falar assim, não, mas as irmãs da minha igreja não usam roupa curta. Eu não estou perguntando só do curto, eu estou falando do apertado, do desconfortável. Agora eu vou além, porque não são só as meninas que usam roupas apertadas. As meninas não são as únicas que usam roupas apertadas. Conheço muitos homens que usam roupas muito apertadas. Sabe para quê? Aí eu te pergunto. Quero que você pense comigo aqui. Hoje o quadro é polêmico. Cheguei botando com sangue nos olhos aqui. Eu quero que você me responda. Por que uma pessoa veste uma roupa tão apertada? Por quê? Não vai me dizer que é porque não tem uma roupa mais larga que caiba nela, não. Essa não cola comigo. Desculpa,
Meu cunhado tinha confecção de roupa. Eu trabalho, a minha igreja está localizada no centro de um polo têxtil. O que eu mais vejo é loja de roupa e confecção de tecido. Não vem me dizer que é porque não tem roupa que caiba nela. Não construíram não idealizaram, não costuraram uma roupa que não caiba nela. Por que as pessoas usam roupa apertada? Por que aquelas pessoas todas marombadinhas usam roupas apertadas? Me explica o porquê. Você sabe o porquê? Não vai me dizer que é porque é confortável. Por que os homens usam aquela blusa que a gente chama de papai tô fortinho? Por que usam aquelas calças compridas, jeans, tão apertadas? Não vai me dizer que é porque é confortável, não. Por quê? Me diz aqui. Por que você acha que as pessoas usam essas roupas tão apertadas, tão justas? Você não acha que é para mostrar o shape? Será que eles estão mais preocupados na aparência do que na necessidade daquilo que eles precisam se proteger? Por que as pessoas usam roupas justas? Por que a mulher vai botar aquele vestido que é totalmente colado? É um vestido longo, mas é totalmente justo. Por quê? Por que ela tem que mostrar a cintura? Tem que botar aquele tubinho, né? O nome antigamente era tubinho. Existem vários tipos de tubinho, tá, gente? Eu também tenho um monte de tubinho. Mas tem tubinhos e tem tubetes, né? Parece um negócio. Por quê? Não vai me dizer que é porque é confortável. Essa não cola comigo. Por quê? A gente precisa pensar no que nós estamos dando valor. A gente está ponderando o quê? É a vontade de Deus ou os padrões desse século? Volto a frisar. Qual é a referência bíblica mesmo, hein, gente? E não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com os padrões desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que aí você vai experimentar a boa, perfeita, agradável, vou completar, confortável, fresh, a vontade de Deus para você. Será que você está realmente se vestindo de acordo com a vontade de Deus? Por quê? Porque a forma como você se veste, seja onde for, principalmente socialmente, ela é um dos pontos maiores de testemunho. E aí, aqui eu volto, a sua vida, ela edifica os que estão ao redor. Deixa eu te dizer, quando você se porta, a forma como você se veste, inclusive a sua postura como você se veste, pode causar tropeço a muitas pessoas que estão à sua volta. Muitas mulheres, vou falar agora das mulheres, estão indo à frente da igreja, estão se relacionando com outra. Não precisa nem ir à frente da igreja. Vou falar mais profundo aqui. Senta no banco do lado da outra mais jovem. Ela vai ver você com aquela roupa, vai falar assim, a tia fulana lá da igreja usa essa roupa, eu também posso. A tia Beltrana usa essa roupa, eu também posso. O irmão está sentado atrás de você, irmã, no banco de trás da igreja. Você não precisa ir para o púlpito para poder escandalizar, não. Você não precisa ir para o púlpito para afetar, para ser um testemunho distorcido para essa irmã, para a pessoa que está perto de você, não. Basta você estar na congregação. Teve uma vez que eu fui numa igreja de uma amiga, lá no Rio de Janeiro. E aí cheguei nessa igreja, todo mundo era férias, né? Minha família morava na região dos Lagos e a gente foi visitar a igreja deles lá num evento e tal. E tinha uma bonita que era nossa conhecida lá. Ela foi com vestido de malha, branco, sem a parte íntima superior. Sem. Aí ela não tinha muito busto, ela não tinha muito seio, então ela achou que ela não precisava botar. Gente, sem comentários.
Ela foi lá para frente? Não. Mas ela andou no meio dos irmãos da igreja, ela cumprimentou todo mundo. Eu nem sei onde ela sentou, mas eu cumprimentei ela quando eu cheguei na igreja. Ela me cumprimentou e eu vi. Então não é aonde você vai ficar, é como você está. É onde você vai passar. Eu não estou indo lá para frente, eu não vou dirigir o culto, então eu posso botar um short. Eu posso botar uma blusa sem alça. Eu não preciso usar uma roupa íntima superior. Eu posso botar uma roupa íntima inferior, uma roupa íntima pequenininha. Eu não vou lá para frente, mas você vai estar no meio das pessoas. E isso vai afetar, sim, a forma das pessoas te enxergarem. Como os homens te enxergam, como as mulheres te enxergam. Então, o que a gente está... Aonde está sendo o nosso foco? Qual está sendo o nosso foco? Qual está sendo o nosso foco? Qual é a nossa justificativa? Porque se a sua justificativa for o calor, o conforto, folha de figueira não cola comigo. E a partir de hoje, posso te dizer, Deus sabe que não deve mais colar com você, porque você já tem ciência disso. Mas vamos lá, vamos continuar, que eu estou só no quarto, eu trouxe 5. E o quinto e o último é o seguinte: ela ou ele, né, a pessoa, é reconhecida pelo fruto e não pela exposição. Provérbios 31, verso 31, o último versículo desse capítulo que eu amo e eu acho que você também tem amado. Quanto que a gente tem aprendido, né, ao longo desses 4 anos. Nossa, nós estamos indo para o 5º ano de Virtuosas Modo On aqui na Rede 306, hein? Vocês estão preparados? Em março, 5 anos de Virtuosos Modo On. Glória a Deus, para a glória do Senhor. Foi a boa mão do Senhor que tem feito isso. 5 anos estudando Provérbios 31. E diz o seguinte: a mulher virtuosa, ela é lembrada por suas obras e não pela sua aparência. Olha o que diz Provérbios 31, 31. Dá-lhe o fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Ela é lembrada pelas suas obras, ela é lembrada pelo que ela faz e não pelo que ela veste. Ela não é lembrada por como ela se veste, ela é lembrada pelos frutos, o resultado das suas obras. O seu testemunho fala mais alto do que qualquer tendência. Como você lida com as pessoas, como você se comporta, o que você transmite, como você fala, o seu linguajar vão muito além da roupa que você está vestindo, do look que você está vestindo. Então presta atenção, bonita do Senhor. Por que Deus está no primeiro quadro, a primeira semana do ano, Deus está te chamando a atenção. Não viva conforme este século. Não é para você botar aquele biquíni. Você acha que mulher cristã precisa usar biquíni? Você já ouviu a história do biquíni? Já soube da história do biquíni? Você sabe da onde surgiu o biquíni? Você sabe quem construiu o biquíni? E eu fui pesquisar um dia desses. Eu não vou contar em detalhes a história, porque era toda cheia de minúcias e é bem interessante. Mas o biquíni, ele foi construído por um designer de automóveis. Olha que legal. Se eu não me engano, foi um francês. E a mãe dele tinha uma loja de roupa íntima. E aí ele assumiu a loja da mãe dele e ele foi fazer uma roupa íntima para o verão. E aí ele tentou lançar uma vez, aí não deu certo, aí pegou a ideia de uma outra pessoa, aí encurtou mais e botou o umbigo à mostra. E aí ele foi lançar o produto do biquíni. E aí, nesse de lançar o biquíni num país europeu, né? Ele foi procurar modelos que aceitassem expor aquela peça que ele tinha idealizado e tinha produzido. Ninguém aceitou. Nenhuma modelo da época. Até que ele teve uma ideia. Eu vou num cabaré e eu vou procurar uma pessoa ali dentro que aceite. E aí ele fez uma proposta em dinheiro muito alta e uma única mulher aceitou. E fez as fotos, foi a primeira, a conhecida que expôs, né, o primeiro biquíni. Depois você procura no Google, tem várias histórias falando sobre essa produção, é muito interessante. Por que a palavra biquíni?
ela foi construída na mesma época em que estourou uma bomba num lugar, e o nome do lugar é não sei que Biquíni. Eu não estou com esboço para dizer a informação correta. Mas a ideia é que esse produto ele venha a explodir como uma bomba atômica. A ideia é que seja explosivo, que seja um sucesso. Que alcance todo mundo, que contamine a todos. Será que essa é a vontade de Deus para nós? Que a gente... Será que essa roupa ela é realmente confortável? E eu não estou dizendo aqui, mas você é contra a menina usar biquíni, a mulher usar biquíni? Não, não sou contra. Existem biquínis e biquínis. Eu sou contra você fugir da ideia de Deus para você. Porque existem roupas íntimas e os biquínis estão cada vez mais parecidos com as roupas íntimas que a gente usa, né? E olha, que também tem cada roupa íntima que não é nada para proteger da nudez, muito pelo contrário. São extremamente frágeis e desconfortáveis. Será que é isso que Deus espera para mim e para você? Eu creio que Deus tem planos muito lindos para a gente como verdadeiras testemunhas, porque Deus não está nos chamando desde o tempo de Jesus. Deus não nos chamou para fazermos discípulos. Deus não nos chamou para sermos discípulos, Deus nos chamou para fazermos discípulos. Deus nos chamou para sermos testemunhas. E como é que nós estamos sendo testemunhas? Que tipo de testemunho nós temos trazido? A nossa roupa, ela tem se alinhado ao discurso que nós trazemos? Será que nós estamos nos vestindo com a pele de animais que realmente são confortáveis e nos protegem? Ou nós estamos nos contentando com os padrões desse século, indo na nossa mentalidade de algo que vai suprir a nossa necessidade usando folhas de figueira? Eu não creio que Deus trouxe esse assunto para a gente aqui para passar batido. Algo Ele quer nos despertar. Que hoje seja um dia de despertamento para mim e para você. Seja você homem, seja você mulher, porque você e eu aprendemos que as folhas de figueira não são o ideal para a gente. Por quê? Porque elas são desconfortáveis. Não é só sobre tamanho, é sobre conforto, é sobre beleza. Muitas vezes aquela roupa justa demais ou curta demais, gente, desculpa, mas não expõe a nossa beleza. Nós somos a imagem e semelhança de um Deus lindo. E quantas vezes a gente olha e fala assim, gente, que coisa esquisita. Essa roupa combina com aquela pessoa. Essa roupa nem é confortável. Agora eu quero terminar com uma ponderação. Eu quero fechar com um detalhe. Provérbios 31, verso 30 diz assim: a pessoa que não se veste para ser vista, ela vive de tal forma para que Deus seja visto por ela. Para que Deus seja visto nela. As pessoas vão ver Deus através de você. As pessoas vão conhecer a Deus observando você. E não é porque você é de Deus que você vai usar uma roupa que é inapropriada para o clima que você está vivendo. Desculpem. Inapropriada para o clima que você está vivendo. Você pode botar uma blusinha de viscose, existem tecidos mais leves, uma bermudinha de viscose. Como eu falei para os homens, a bermuda do tecido, né, tactel, aquele outro tecido mais molinho também que também funciona, não é tão caro assim, não vem me dizer que é caro, porque não é. Mas e quando a gente for ver, a gente enxergar uma pessoa assim? E quando a gente vê uma pessoa se vestindo assim? Como a gente deve lidar? Posso te lembrar de uma coisa? Você não é o Espírito Santo de Deus.
Vou repetir. Você não é o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo, mas você não é ele. Ele é quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. O que eu quero te trazer à vista é como então eu devo fazer? Seja influência. Se você se vestir conforme os padrões que Deus idealizou para os seus servos, se você falar, se você se comportar e andar com essa pessoa a ponto de influenciá-la, porque foi isso que Jesus fez. Você acha que Jesus andou com os 12 porque ele queria companhia? Não, ele queria influenciar aquelas pessoas. O jeito dele agir instigou os discípulos a fazerem como ele. Ele falou assim, mestre, ensina-nos a orar como você ora. Você está entendendo? Por quê? Porque Deus queria que Jesus fosse a influência. Por isso que você está no meio dessas pessoas, porque Deus quer que você seja a influência. Deus não está trazendo esse conteúdo aqui para você ouvir, para você sair espalhando para todas as meninas da sua igreja, não. Ele quer que você seja a influência. Ele quer falar com você. Ele quer falar comigo. Ele não quer que você diga para aquelas pessoas como elas devem fazer, mas que você seja e ande com eles para que eles vejam em você como deve ser. Nossa, mas eu posso usar uma roupa assim e não ficar com calor e ficar bem, e ficar bonita. Ah, não é apropriado a pessoa usar maquiagem? Quem disse? Mas você pode usar uma maquiagem que não vai distorcer a sua beleza, a sua aparência, mas que vai destacar a sua beleza. Você pode usar adornos, né, bijuterias, maquiagem, enfim. Você pode fazer tranças no cabelo que vão destacar a sua beleza, mas não vão escandalizar. Por quê? Porque você tem o foco de ser testemunha. Sejam minhas testemunhas. Jesus chamou a gente para ser a testemunha, não ser o discípulo. Discípulo ele nos fez para a gente fazer discípulos através do nosso testemunho. Tá entendendo a linha que deve ser seguida? E a sua roupa, sim, ela vai influenciar no seu testemunho. Mas o seu comportamento, a sua postura, elas vão afetar muito mais. Então, veja, aquilo que destaca o seu valor não é o que você veste, mas ele acaba afetando o seu testemunho. Porque você foi chamado por Deus para influenciar este mundo. Sal que salga é sal que tem sabor, ele tem uma funcionalidade. Sal que não salga, a Bíblia diz que é para a gente fazer o quê? Só serve para quê? Sal que não influencia, sal que não salga, só serve para quê? Escreve aqui no chat. Escreve aqui no chat. Estão me ouvindo ou perdi o áudio? Não sei. Sal que não salga serve para quê? Sal que não salga serve para quê? Se você não gera influência, se você não é eficiente, só serve para ser jogado fora, para ser descartado. Você está sendo convocado a voltar. Chamado é você voltar para onde você deveria estar. Deus está te chamando para ser testemunha influente. É a sua roupa que vai fazer essa diferença? Sim, ela vai influenciar, sim. Em você mostrar que dá para ser sal, que salga de maneira confortável, boa, perfeita, agradável, bonita. Eita, que caiu aqui minha imagem. Pode então, continuar. Que Deus nos ajude. Pastor Web, tá fechado aí. Pode continuar. Tem áudio, gente? Não tô vendo não, aqui. Não, tá tudo normal. Não, tô não, tá tudo certo. Tá me ouvindo? Eu que não tô te ouvindo, Pastor Welber, vê aí. Tá sem áudio pra mim. Sim. Eu acredito que deve ser lá na nossa base, então. Beleza. Ver se o Gabs lá me libera lá. Todos conseguem me ver? Pode concluir aí. Eu não tô te ouvindo ainda, não.
mas que Deus nos ajude a sermos essa testemunha influente, que essa abertura da nossa mente, realmente, que isso tudo transforme a nossa mentalidade e a gente consiga experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é só as mulheres não, hein, pastor Welber? A gente conversou aqui, tem muitos homens também que... Não vamos botar o problema só nas mulheres não, porque os homens também estão indo muito para essa visão, né, do corpo, hoje, da exposição do corpo. Uma geração, né, que anda aí... Lá no Pará tem um instrumento que o pessoal usa para poder tirar o sumo da mandioca, né, da mandioca braba lá, né? O sumo, o suco, né? Puro ali, que chama-se tucupi. E o nome dessa ferramenta que eles usam, que é de palha, eles botam essa mandioca dentro, moída ali dentro, né? E esse negócio vai começar a espremer, né? Eles têm lá um equipamentozinho feito, acho que foi inventado por índios, né, e tal, e muita gente usa até hoje, e para poder espremer. E o nome disso daí é tipiti, né? Porque aí fica, eles topem de massa e bota dentro desse tipiti, né? Eu lembro que a minha avó, quando ela via alguém, né, embalado a vácuo... Roupa muito justa. Quando ela falava embalagem a vácuo. Então, quando ela via alguém com embalagem a vácuo, ela falava, ó, tá igual um tipiti, né? Então... Todo sentido, concordo com sua avó. Entendeu? Então... o Oswaldo está dizendo, bom dia, irmão e irmã, graça e paz, estamos juntos até depois do fim. Sim, vamos ser sal para a glória de Deus Pai. Valeu, Oswaldo. A Janilda Pereira também passou por aqui, está dizendo, Deus te abençoe grandemente, minha querida Van Gomes, grande mulher de Deus. Louvo a Deus por sua vida, você é poderosa e Deus te usando poderosamente. A gente é vaso, né, pastor Welber? O que vem, não vem de nós, não. Eu falei assim, meu Deus, vou ter que falar sobre isso, ai, Jesus. Olha aí, a Elizabeth Ferrão, ela é da Primeira Igreja Batista, lá em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Aí ela mandou aqui também um print, né, da história do estilista lá, Luiz, né, e ela falou assim, é acreditado por criar o biquíni moderno, que foi apresentado no público em uma exibição de moda em Piscine Molitor, não sei como é que pronuncia isso, mas fala assim, uma piscina pública em Paris. Olha aí, a modelo no caso, né, na época, né, foi tratada como modelo, aliás, como hoje, né, a galera hoje, as moças aí que infelizmente estão se prostituindo, aí as pessoas estão tratando como modelo, né, chama de modelo, então. Aí está dizendo assim, a modelo Micheline Bernardini foi a primeira a desfilar com o biquíni, que na época causou bastante polêmica devido à sua revelação. E o nome biquíni e tal, vem a mesma coisa que o Reginaldo falou, vem lá de atual. É histórico, né? É só repetir a história, Isso. Bom, aqui no WhatsApp, acho que os recados foram esses aqui. No tocante ao programa, os recados foram esses aqui. Agora, voltando lá no nosso chat, os biquínis, a Maria de Lourdes está dizendo, os biquínis hoje são menor que as tangas de índia. Eita, menor do que folha de figueira. Tá menor do que as tangas de índia. Ela falou, Van Gomes, uma bênção, muito bom. E é isso, Van, acho que os recados aqui esgotaram, né? A gente conseguiu esgotar aqui pelo menos quase todos. Pelo menos quase todos. Muito bem, mais dicas aí, Van? Tem uma dica. Vamos lá. Trouxe o problema, né? Eu trouxe o problema, tem que trazer uma solução, né? Porque aí, como é que a gente vai se vestir, Jesus amado? Não tô dizendo que é para você não ir pra praia, calma. Não tô dizendo para você igual um, sei lá o que, esquisito na praia todo coberto. Não tô falando isso. Eu tô falando, busque uma roupa confortável, né? Existem maiôs confortáveis, né? Um dia desses, agora há pouco tempo, a juventude da minha igreja foi jogar vôlei na praia. E aí eu fui assistir eles jogando, né? Meu marido até jogou vôlei com eles lá, Léo. E tinha uma menina sentada assim numa cadeira assistindo o jogo também da nossa igreja, tão bonitinha, ela botou um maiô e botou uma bermudinha, tipo essas de academia, né, E ela tava comportadinha ali, tava confortável, podia jogar tranquilamente.
outras que não sentiam tanto calor, botaram até uma blusinha de malha, outras botaram uma calça legging bem comprida, bem justinha para ajudar no movimento do jogo, mas botou uma blusa mais comprida. Você sabe que existem roupas que vão te ajudar. Então, assim, minha dica não é para você não ir à praia, não é para você não ir usar uma roupa de banho, mas lembra da folha de figueira. E a intenção, qual é a sua intenção de botar essa roupa tão curta, tão pequena? Porque Deus pensou para você uma roupa confortável. E não vem com mimimi. Eu vou pegar uma figurinha que eu tenho no WhatsApp, né? Se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. Não vem com mimimi, dizendo que vai botar esse biquíni pequenininho, que vai botar esse short curtinho, aí vem a onda do cropped, né? Tinha uma frase aí, porque crente não usa cropped. Não acho isso não. Eu tenho 2 croppeds. Mas eu tenho que saber com que roupa eu vou usar aquele cropped, de maneira que ele não venha expor a minha barriga. Porque eu não acho que precisa mostrar a minha barriga, até porque a minha barriga não tá lá, essas coisas todas. Depois de 2 gestações. Mas nem quando eu não tinha filhos, eu botava a minha barriga exposta. Porque não é nem confortável. Então, assim, pensa o porquê que eu estou vestindo essa roupa. Qual é a minha intenção? Por que ela está tão apertada? Então, minha dica pense no porquê. Deus tinha um plano para você. Deus tem o melhor para você e existe essa alternativa. Existem tecidos mais finos, que são muito mais confortáveis e vão te dar mais segurança. Deus tem uma vida muito boa para você. Agora, lembre-se também que importa que todos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade. Então, veja, é fundamental que você entenda que Deus tem um plano para você e as pessoas que estão ao seu lado também. Você foi chamado por Deus para ser testemunha. Na hora de se vestir, você não está se vestindo para você. Você está se vestindo para ser testemunha. Pega a dica do meu pai, pega a sua Bíblia, bota do lado, combina. Se não está combinando, troca. E quando eu for ver aquela pessoa que não, na minha visão, não está vivendo a boa, perfeita, agradável vontade de Deus no seu comportamento, na sua vestimenta, o que eu faço? Lembre-se, você não é o Espírito Santo de Deus. Não é você que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é você. Mas você é influência. Cola nessa pessoa, anda com ela. Não é para dizer o que ela tem que fazer, mas é mostrar como se faz. Porque foi isso que Jesus fez. Seja como Jesus. E esse ano de 2026 promete, hein, pastor Welber? E ele só está começando. Bora agitar! Começando pelo nosso guarda-roupa. Amém. Sempre é tempo de você poder fazer uma autoanálise, né? Às vezes você não percebeu e hoje está vindo aí, né, de repente, um alerta para você prestar atenção em alguns detalhes, né, do teu guarda-roupa, por exemplo, né? Então, isso é muito importante. O perfil Receitas Nath Alves passou por aqui. Falou em receita, eu lembrei da fome, viu, Nath? Meu Deus. Ela está dizendo, aleluia, nosso corpo é templo do Espírito Santo, precisamos ser prudentes e vigilantes com o nosso corpo. Valeu, Nath, obrigado, amiga. Bom, gente, 11 minutinhos faltando para o meio-dia. Desculpa, Van. E aí? Mais dicas? Pastor Welber, essa é a minha dica. Procure, existem roupas que você pode sim usar, que são confortáveis. Não estou dizendo para você não usar biquíni, calma. Mas veja o que é confortável. Tem os modelos bonitos. Tem modelos bonitos, cores bonitas, cores coloridas, use estampas, use cores coloridas. Mas pensa no folha de figueira, túnicas de pele. Por que Deus tirou a gente da folha de figueira e nos deu uma túnica? É porque ele queria que a gente não usasse folha de figueira, porque ele queria o nosso bem. Não é confortável. Pensa no conforto, pensa no testemunho, tá bom? Pensa com carinho sobre isso.
Que Deus nos abençoe, nos dê ousadia para andar de encontro aos padrões desse século. Mas você só vai conseguir fazer isso alinhando a sua mentalidade, tendo ela renovada com os padrões de Deus. Beleza? Maravilha. É isso, semana que vem já tem um assunto, não? Ih, não tem. Mas eu tenho outra dica, pastor Elber, que eu não posso deixar de esquecer. Não posso me esquecer aqui. Tem carrossel desse conteúdo lá no Instagram. Corre! Compartilha, porque os 2 últimos que saíram do Virtuoso Modo On, em particular, pastor Elber, como diz o capixaba, pouco. Pouco. Entende? Aí, dá uma olhadinha lá, dá uma olhada, volta lá no Instagram. Eu sei que às vezes a gente perde alguma coisa no compartilhamento, entende? E é isso aí, beleza? A gente vai finalizar por aqui. A gente teve um probleminha técnico lá, pastor, lá nos bastidores. A gente está recebendo a mensagem aqui. Você está recebendo aí também? Uhum. E aí depois a produção faz o corte. Mas olha, primeiro segundou do ano, bora agitar, fazer uma limpa no guarda-roupa, alinhar nos padrões de Deus e bora agitar que o ano só tá começando. E tá começando, ó, no vapo. Um beijo, meu pastorzão, bora agitar. Tchau. Valeu, amiga. Semana que vem, beleza? Valeu, Deus abençoe, boa semana, bom almoço para você aí, Papai do Céu te abençoe e te guarde. Segunda-feira, permitindo Deus, estaremos de volta com mais um no Divã, segunda-feira a gente vai estar com mais um virtual. Foi de propósito, viu? Foi de propósito. Entendi, aham. Mas saudade do doutor Ignaldo, né? Então... Também tô. A gente viu a Dayara passar por aqui. Não sei se ele está ouvindo. Antes de a gente encerrar, rapidinho, no Salmo 23, isso é a Rebeca falando. No Salmo 23 diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí ela escreveu: desce cajado. A receitas lá da Nath, né? A Nath Alves está dizendo: o programa abençoado. E a Samara está dizendo assim: eu até quando vou vestir, ainda chamo meu esposo e pergunto a ele: meu filho, tá bom? Aí ela pergunta, aí ele responde, né? Eu acredito, tá comportada, tá. Aí ela falou assim: curto algumas falas que eu sou cafona de perguntar a ele. Olha aí, rapaz. Que nada! Isso daí é intriga da oposição, menina, invejosa. Não liga não, continua fazendo isso. Porque vem de Deus. A mulher que entende que o seu marido é o protetor, é o cabeça da mulher. Tá bom, minha amiga? Não dê ouvidos a isso, continua firme. Use o seu marido como seu aliado, seu parceiro, né? Até naquilo que você... É o melhor filtro. Tá... É o melhor filtro. É o melhor. É o melhor filtro. Ele é o seu cabeça, ele quer te proteger, ele te ama. E vice-versa, viu, amiga? E vice-versa também. E vice-versa também, né? Exatamente. Então... essas aí são as invejosas, querida, que não foram que nada. Elas queriam ter um marido assim, não tem. Olha aí. Meu Deus. Bom, segunda-feira então, querida, mais um Virtuosas Modo On a partir das 10 da manhã, ao vivo, se Deus quiser, também aqui no YouTube. E obrigado, Deus abençoe a sua vida. Bom demais ter você aqui. Forte abraço na família. Mais uma vez, feliz 2026 para você. Feliz 2006, rede 316. Bora agitar que o ano começou. Obrigado, Deus. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.